Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o Adair para falar com vocês mais uma vez sobre aço inoxidável. Importante da gente lembrar e definir o que é soldagem, que é o processo de juntar dois metais por fusão e objetivar que essa união dessas peças a gente consiga segurar a continuidade de todas as propriedades físicas, químicas, metalúrgicas, corrosivas, etc. Tá? Aqui alguns exemplos de soldagem do aço inoxidável, que é realmente uma ciência importante, né? E quando a gente fala então em soldabilidade dos aços inoxidáveis, a gente fala em 4 pilares importantes. Eu vou deixar para a próxima transparência para falar de planejamento. Eu tenho a questão dos processos de operações, eu tenho a questão do desempenho que eu vejo através de ensaios, por exemplo, e uma coisa importantíssima na soldabilidade dos inoxidáveis, que é a metalurgia da solda, tá? Então, primeira coisa, quando eu falo em processos de operações, eu falo em posição, em tipo de processo, TIG, MIG, aquela coisa. Eu falo também em EPIs, porque o processo de soldagem, quando eu envolvo solda, eu envolvo uma série de riscos, né? Elétricos, danos à vista, choque, aquela coisa toda. Eu tenho então a qualificação de soldador, qualificação de processos, etc. Né? Quando eu falo em metalurgia da solda, eu tenho que falar em Schaeffler ou em Schaeffler-DeLong, né? Que são os gráficos que vão me ajudar a entender os fenômenos que eu posso ter durante a metalurgia da solda, né? Que são fenômenos às vezes indesejáveis, né? Eu tenho que ter um controle metalúrgico da solda. Quando eu falo em desempenho, eu falo em testes que eu vou realizar, né? Aqui a gente está vendo um raio-x, ultrassom, para que garanta a integridade. E quando eu falo em planejamento, eu gostaria de mostrar para vocês, então, que em planejamento tem tanta coisa para se planejar quando eu falo em aço inoxidável, que faz da solda, o aço inoxidável, uma ciência propriamente dita, né? Eu tenho que pensar nos processos, nos equipamentos, no tipo de junta que eu vou usar, na geometria da peça, a limpeza, que é tão importante, a limpeza na borda principalmente, questão da purga dos gases, voltagem, amperagem, quais gases eu vou usar, velocidade, diluição, diagrama de Schaeffler, parceiraço de quem solda inox, quanto de heat input ou energia de soldagem eu vou ter na solda, qual o meu plano de testes, meu plano de inspeção, a seleção do eletrodo, se cabível, procedimento de soldagem, a qualificação de soldadores, EPIs, meu Deus. Planejar a solda do inox é passar por todas essas etapas, planejar cada uma dessas coisas e acabar ainda tendo que qualificar o próprio processo, tá? Quando a gente fala em processo de soldagem aplicados inoxidáveis, eu sempre tenho os favoritos, né? Eu tenho eletrodo revestido, eu tenho TIG, que é um processo muito importante, tungstênio inert gas, né? Onde eu já tenho uma proteção de argônio. Eu tenho MIG, onde a própria arco formado com o próprio eletrodo. Aí eu tenho plasma, tenho arco submerso, tenho o ERW, que é a solda por resistência elétrica, arame tubular, laser. Eu tenho uma série de processos. E para cada um eu vou ter uma vantagem, uma desvantagem. Para cada espessura eu vou ter um grupo que é mais adequado. Eu tenho a questão de custo, tenho a questão de praticidade, se a solda é em campo, se a solda não é em campo. É um longo caminho para se decidir um processo, qual desses processos pode ser aplicado, tá? É importante, muito importante, a gente falar em cordão de solda no aço inox, onde a gente vai definir então 3 áreas, né, que sempre vão estar ligadas ao assunto da soldabilidade dos inoxidáveis. É a zona de fusão, é a zona da solda, que compreende tudo, é a zona termicamente afetada, onde eu posso ter uma série de fenômenos metalúrgicos que ocorreram aí, e o metal base. Essa divisão do cordão de solda tem que estar sempre na minha cabeça, porque muitos fenômenos podem estar acontecendo e são importantes. E é importante, efetivamente, eu saber que eu tenho que dividir um cordão de solda. Outra coisa importante é eu saber que existe essa partição térmica na solda, né? Onde eu tenho picos aqui, por exemplo, no caso de solda de aço inoxidável, pode chegar a 1.500, 1.600 graus de temperatura, e eu tenho então um gradiente, né, que vai para lá e para cá, no caso de um tubo aqui, como a gente está vendo, ou uma chapa, e isso é importante eu ter na cabeça, porque fenômenos podem acontecer em regiões diferentes, devido à temperatura diferente, tá? Legal. Grande amigo que a gente vê bastante no nosso curso é o diagrama de Schaeffler. O diagrama de Schaeffler tem uma série de aplicações, né? Um método que ele vai me prever então fenômenos e características metalúrgicas que vão poder ocorrer durante a soldagem. O gráfico é expresso em termos de cromo equivalente e níquel equivalente. Eu tenho diversas aplicações do diagrama de Schaeffler, né? Ele vai me indicar a provável estrutura que eu vou ter na região de solda, seja na poça de fusão ou seja na região próxima.
prevê, portanto, propriedades dessa junta soldada. Ele vai indicar riscos de fase indesejáveis, riscos de trincas, riscos de fenômenos indesejáveis, né? Vai permitir a seleção adequada de um eletrodo, seja em solda autógena, sem metal de adição, com metal de adição, ou em solda heterogênea, quando eu tenho inox com outro material, como por exemplo o aço carbono. O legal do diagrama é que ele vai possibilitar também o estudo de uma seleção de processo através do diagrama de Schaeffler. Então, Schaeffler teve uma ideia brilhante, que ele dividiu esse diagrama que está composto aqui em 4 regiões, né? A região de risco de trinca frio, que está ligado aos ácidos martensíticos e aos pH. Ele dividiu ainda em crescimento de grão ligado aos ferríticos, que está nesse campo amarelo, e trincas a quente para os austeníticos, que envolve esse campo grande, e para o caso dos duplex, a precipitação de fases indesejáveis, que está nesse campo aqui. Então, através do teor de níquel equivalente, que vão ter os elementos aqui, então, austenitizantes, e os ferritizantes, né, que são no cromo equivalente aqui, eu vou ter, vai me cair um ponto em determinado local, e eu tenho que evitar essas regiões aqui, e a região que eu devo sempre buscar é essa região aqui, achurada em azul, é um bumerangue, também a gente pode falar que é essa região aqui circular, onde eu tenho certeza que eu estou isento de fenômenos e riscos indesejáveis. Um exemplinho rápido de aplicação do diagrama de Schaeffler é quando, por exemplo, eu soldo um IZ430 e alguém me indicou um eletrodo 309. Então, a hora que eu vou plotar em cromo equivalente e níquel equivalente um 430, eu vou calcular níquel e cromo equivalente. Quando eu plotar, eu vou ter então aqui o ponto do 430. Quando eu plotar o eletrodo 309, eu vou ter esses valores aqui de cromo equivalente e níquel equivalente. E quando eu colocar no gráfico, eu vou ter esse ponto aqui. Aí o diagrama de Schaeffler me pede para eu unir essas duas retas, esses dois pontos, e obter uma nova reta aqui. Como eu tenho uma diluição de 30% devido ao eletrodo revestido, eu vou ter aqui nesse ponto, o local que vai cair no diagrama é minha poça de fusão. Se a gente olhar então no gráfico, eu estou com 15% de ferrita, e quando eu ploto e vejo, eu estou dentro daquela bola, que é aquela bola de região isenta de defeito. Então, soldar 430 com o eletrodo 309 me faz com que esse 430 fique numa região isenta de riscos, e isso tudo a gente aprende a utilizar o diagrama de Schaeffler para escolher eletrodo, para ver fases. É uma ferramenta fundamental para quem solda e para quem quer conhecer aço inoxidável. Um abraço a todo mundo, visitem o site da Treina Sempre, foi muito bom estar com vocês, até uma próxima.